Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos iniciando mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. E hoje nós vamos terminar a nossa sequência do aniversário do seu José Marques Garcia. Seu José Marques Garcia, esse espírito fundador da nossa casa, né, que tanto tem nos orientado na prática do bem, do amor e da caridade. Sejam todos muito bem-vindos. Para o nosso momento da prece, eu escolhi hoje uma mensagem do Sr. José Marques Garcia. Essa mensagem, ela é do dia 6 de março de 1992, mas é uma mensagem muito atual. Nós, como espíritas, nós temos que continuar com a nossa coragem, não podemos desanimar de jeito nenhum. Então, nós estamos vivendo uma época muito tumultuada, irmãos atacando outros nas redes sociais, a perda de entes queridos, de amigos queridos, mas tudo isso nós temos Jesus no leme e nós temos que ter a coragem de continuar. Então, vocês me dão licença, eu vou ler essa mensagem. A coragem na luta. Vou volitando sobre estes rincões brasileiros, que já foram meus e ainda serão, pelo menos no próximo corpo que eu vestir na terra, e vou colecionando as formas mentais que se exalam do povo. Vou observando os quadros formados na mente individual e coletiva. E o que vejo como moldura do pensamento, como recheio das vibrações? Desânimo, desânimo e nada além de desânimo. Ora, ora, parece-me que todos estão enredados nas próprias vibrações que exalam essas vibrações, se multiplicam, se misturam, as do vizinho e formam uma lama cinzenta, na qual todos vão se emaranhando cada vez mais. Meus irmãos, já foram avisados, século faz, desde o advento do Espiritismo em seus primórdios, que havereis de atravessar as horas cinzentas da transição, das tempestades purificadoras do final dos tempos. Não há, pois, motivo de espanto e desespero. A hora é essa, e ela há de se estender ainda por um bom período de anos terrestres. O que não podeis de forma alguma é alimentar as trevas reinantes com ectoplasmas gosmento do desânimo. Essa forma de vibração espiritual é verdadeiro entrave ao desenvolvimento do espírito, pois que vai amortecendo a nossa lucidez e passamos a não ver nenhuma porta de saída, nenhum caminho de esperança para uma dada situação. Ora, não sabeis que sois a cada instante os plasmadores do vosso destino e os fazedores do progresso individual e coletivo? Os artífices da evolução e do bem? Não sabeis que o bom trabalhador se mantém de pé ante as tempestades, enfrentando as sombras de peito aberto e com a fronte erguida para os céus? Não sabeis que Jesus conta com cada um de vós para vos manterdes em vossos postos de luta e renovação, para contribuirdes com ele na hora exata, atendendo à voz do seu comando divino? Então, por que desanimais? Por que titubeais e vos agarrais às pedras do caminho, colecionando obstáculos, ao invés de saltar acima deles, para vos elevar sempre mais? Coragem. Eis a virtude mais urgente no momento. Não me refiro à pseudo-coragem dos inconscientes,
que não enxergam a gravidade da situação e se atiram entorpecidos ao mar das ilusões. Mas a coragem do trabalhador, que sabe onde está o mal, que conhece as forças sombrias que avassalam o planeta, que é sensível à dor e à luta do próximo, mas ainda assim crê na vitória do bem. Opostas sempre na bondade essencial do homem e se põe como desbravador intimorato do amanhecer terrestre. Nada de pensamentos sombrios, nada de desesperança. Mentalizai o bem, perseguir o bem e estareis com o bem. Porque Jesus está com o rosto virado à humanidade. Ele se desvela por nós. Desvelemo-nos também por sua santa seara. Ficai com a paz do Mestre e construí dentro de vós a coraça do bom soldado, que não se atemoriza com a luta, pois não podemos vos prometer, por enquanto, senão essa luta árdua e saudável, na qual nós também estamos empenhados. José Marques Garcia. E assim, com essa mensagem de coragem para esses dias que estamos passando e para os dias que virão, eu convido a nossa irmã, trabalhadora da nossa casa, a Mara Rúbia, para fazer a explanação, findando, né, essa série de homenagens ao nosso companheiro José Marques Garcia. É com você. Seja bem-vindo. Obrigada, Tânia. É com muita alegria, gente, que toda vez eu falo assim, né, quando eu começo as palestras lá na Nova Era, que eu falo que é com muita alegria que a gente começa o trabalho. E realmente é. Por quê? Olha, gente, a oportunidade de falar de Jesus, a oportunidade de estudar o Evangelho, e hoje, nessa semana, nesse mês, né, que a gente se dedica a lembrar de Sr. José Marques Garcia, estudar sua vida, sua obra, falar um pouco do trabalho que ele realizou em Franca, é motivo de alegria. Por quê? Bom, lógico, todas as reuniões nós começamos com Cristo, com Jesus, e o Everton hoje cantou a música, né, lembrando Jesus. Jesus, para nós, a espiritualidade falou, né? Kardec perguntou quem era o tipo mais perfeito que passou pela Terra. E aí a espiritualidade falou, Jesus, né? Que é o nosso modelo. Kardec perguntou para servir-nos de modelo e guia. Então, Jesus é o nosso modelo e guia. Mas, quem de nós já não escutou falar, né? Seja você, aqueles que são anticristãos, se você vai fazer algum comentário que Jesus realizou determinada tarefa, que curava cegos, curava os doentes, leprosos, que fazia as pessoas voltarem a enxergar, e assim por diante, as curas, os milagres, a gente fala assim, as pessoas falam, mas é porque era Jesus. Mas, quando a gente fala, como nós estamos falando esse mês todo do Sr. José Marques Garcia, são pessoas que viveram como nós, teve a sua esposa, constituiu família, mas que deixou a sua marca na sociedade, né? Deixou um bem para a humanidade. No caso, para a sociedade de Franca, para as pessoas que moram na cidade de Franca. Então, o Sr. José Marques, para nós, é uma referência, né? É uma referência de que quando quer, é possível. Como a Tânia leu agora na mensagem, que ele citou tanto desânimo. Olha, certamente muitos dos que estão aqui ouvindo hoje já tiveram esse sentimento como desafio. Eu tive fases na minha vida que eu passei por muito desânimo. Nós, que estudamos a doutrina espírita e temos um pouco de mediunidade, a partir do momento que a gente se aquieta,
a gente consegue perceber que aquele desânimo não é simplesmente nosso, que tem espíritos que querem nos desanimar das tarefas que nós assumimos. Então, esse tipo de espírito, eles fazem tudo para que a gente se desanime, né? Por quê? Porque são poucas as pessoas que se dispõem a trabalhar na seara do Cristo. Nós temos uma casa que tem mais de 100 anos de existência. E a gente vê o número de frequentadores. Então, que graças a Deus, é lógico, a casa existe para isso, mas nós estamos agora fazendo uma comparação. O número de pessoas que passam diariamente na nova era, quando a casa está aberta, agora nós estamos vivendo um momento de pandemia, lógico, a casa está fechada por conta das orientações da saúde, por conta dos decretos da parte governamental. Mas a fala minha aqui, a gente sempre lembrando da casa em funcionamento. Então, são 100, 150 pessoas ou mais que passam na nova era todos os dias no período diurno, manhã e tarde. A mesma quantidade aproximada que passa todos os dias à noite. Então, gente, é um volume de pessoas muito grande, né, que a casa acolhe como frequentadores. As pessoas que vão na casa em busca, isso representa o quê, gente? Representa a busca de Deus, né? As pessoas que chegam à nova era, seja durante o dia, seja de noite, está representando a busca da divindade, né? Que é maravilhoso. Mas desses que passam lá todos os dias, que não são as mesmas pessoas, lembrando bem, segunda-feira é um público, terça-feira outro público, quarta-feira outro público, são pessoas diferentes. Então, por exemplo, se a semana tem 7 dias, então, se a gente pôr na média 100 pessoas por dia, dá 700 pessoas na semana. Só de dia. Se a gente pôr a mesma média à noite, são mais 700 pessoas à noite, né? Bom, à noite ainda o público, ele é o mesmo, porque o mesmo no sentido assim, quem vai toda segunda-feira no estudo, ele vai optar pela segunda-feira. Quem vai no grupo de estudo da terça, vai sempre na terça. Mas, em média, 1000 pessoas diferentes passam pela nova era toda semana. Isso é maravilhoso, a gente ter uma casa aberta há mais de 100 anos para receber essas pessoas que vão em busca de Deus, que vão em busca de alívio, que vão em busca de consolo, né? Então, como eu já estou quase que entrando no estudo, bom, aí, gente, eu pus um título, assim, Sr. José Marques Garcia, cada um dos nossos amigos que foram fazendo no decorrer do mês, colocou um subtítulo, né? O título principal, Sr. José Marques Garcia. Eu pus e nós, trabalhadores da nova era, para a gente fazer um pouquinho de uma relação entre o trabalho do Sr. José Marques Garcia e nós, o que nós realizamos hoje e podemos realizar. Então, eu pus a foto de 2 obras principais dele, né? Que é a casa que nós frequentamos, o Centro Espírita Esperança e Fé, e a foto do Hospital Allan Kardec nos dias de hoje, né? O prédio físico de cada uma das 2 instituições. Bom, veja bem, gente, aqui eu fiz uma pequena uma biografia bem sintética mesmo, uma citação de Allan Kardec, do Dr. Bezerra de Menezes, José Marques Garcia, Eurípides Barçanufo e Chico Xavier. Por quê? Então vamos lá. Se nós pegarmos lá a data de nascimento, Kardec nasceu em 1804. Bom, quando foi em 1857, Kardec começou a publicar, agora nós estamos falando
Nós não vamos citar aqui as obras que Kardec, bem resumidamente, a gente sabe que Kardec, ele, como cidadão, Hippolyte Léon Denis Rivail, ele tinha obras escritas por ele, obras de gramática da língua francesa, obras de matemática, de outras matérias, porque ele era professor, ele tinha uma capacidade intelectual muito grande, e aí então ele tinha obras, livros didáticos e demais livros, certo? Mas ele, como codificador da doutrina espírita, começou em 1857 com o lançamento do Livro dos Espíritos. Bom, e aí ali por diante, né? Livro dos Médiuns, 1861, Evangelho, 1864, a Gênesis, em 68, a Revista Espírita durante 11 anos, parou com a desencarnação dele, e ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Então, ele fundou uma casa espírita, em 1858. Bom, então vamos lá. Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes foi médico, ele foi político, ele, a pedido da esposa, ele foi trabalhar como político, porque ele podia ajudar a sociedade. Então, ele ajudou na administração do país como político, vamos falar assim. E ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Quer dizer, ele tinha a sua vida pessoal, tinha a profissão que era médico, e essas outras atividades de político, de escritor, e tudo que ele fez na doutrina espírita, inclusive ser presidente da FEB, ele fez como voluntário para, no caso aqui da doutrina espírita, para ajudar a sociedade. Bom, então, seu José Marques Garcia nasceu em 1862. Então, vamos parar. Então, vamos lá. Agora eu vou começar. Quando o seu José Marques Garcia nasceu, em 1862, existia apenas 2 obras espíritas. 1857, o Livro dos Espíritos, 1861, o Livro dos Médiuns. Então, veja bem, qual que era o cenário no mundo? O seu José Marques Garcia nasceu, Kardec estava lá começando a codificação espírita, certo? Bom, quando o seu José Marques Garcia começa as atividades espíritas em 1901, aí existia, o que existia de doutrina espírita? Existia as 5 obras básicas, tá? Aí Kardec já tinha desencarnado quando o seu José Marques Garcia começou, em 1901. Então, o que eu quero ressaltar aqui, gente? Toda uma organização do plano espiritual maior, na chegada do Allan Kardec, do nascimento do Allan Kardec, do início das atividades da codificação, da chegada de um trabalhador, como o senhor, Dr. Bezerra de Menezes, que já estava começando a trabalhar aqui no Brasil, Kardec está lá na França. Aí, Dr. Bezerra de Menezes já começando aqui no Brasil, e o senhor José Marques Garcia começando na cidade de Franca, no Brasil, mas especificamente na nossa cidade, certo? Então, existe uma organização do mundo espiritual. Não é simplesmente assim, cheguei, nasci, vivi e morri. Não. Para um trabalhador como esse, existe uma organização maior. Bom, então, gente, se a gente fala hoje, então por que eu pus o Chico Xavier ali, ó? O seu José Marques Garcia fundou a Nova Era em 1903, na plaquinha lá está 1904, outros amigos já explicaram que existe a fundação, mas existe a documentação, etc. Bom, então foi no início do século, olha, a gente fala assim, a espiritualidade, ela tem sinais que ela vai nos mostrando. 1901, ele começa as atividades espíritas, quer dizer, 1901 estava começando o século XX, é o primeiro ano do século XX. Então, quer dizer, no século XX, no primeiro ano do século XX, o senhor José Marques Garcia está deixando a identidade dele aqui, ó, está deixando as atividades dele na Cidade de Franca.
O Centro Espírita foi fundado em 1903, certo? Chico Xavier não tinha nascido ainda. Então, a gente falar de doutrina espírita hoje, com 450 obras do Chico Xavier, é uma coisa. A gente falar em doutrina espírita, quando o senhor José Marques Garcia fundou a Nova Era, que tinha apenas as obras básicas, é outra. Por quê, gente? As obras do Chico, as obras de Emmanuel, as obras de André Luiz, que relata o mundo espiritual, gente, e tantos outros, né? Autores que escreveram através do Chico, quando a gente lê, nos ajuda demais a entender o mundo espiritual, entender a doutrina espírita. A gente sabe que ler as obras básicas não é uma leitura simples, não é uma leitura fácil, né? Se a pessoa não tem um pouco de escolaridade, se torna muito difícil, né? Então, quando o senhor José Marques Garcia, o Chico não tinha nascido. Então, por isso que eu quis mostrar aqui qual que era o cenário que o senhor José Marques Garcia vivia, né? Não é o mesmo cenário que nós hoje vivemos. Hoje, nós vivemos um cenário na cidade que tem mais de 100 casas espíritas trabalhando, fora as igrejas católicas, fora as igrejas evangélicas. Então, é um cenário muito diferente do cenário que o senhor José Marques Garcia começou. Então, quando a gente fala, é um pioneiro da doutrina espírita em Tranca, é um pioneiro não só de doutrina espírita, mas um pioneiro daquele que está fundando uma casa, uma casa religiosa, vamos falar assim, né? Está deixando uma casa para a sociedade ir e buscar e estudar uma religião, ter o alento, o consolo, o alívio, né? Bom, então, o senhor José Marques Garcia, durante o decorrer da vida, como os amigos já falaram nas outras palestras, ele inicia as atividades espíritas, começa a levar doentes mentais para sua casa e fazer reuniões espíritas, porque ele viu, ele se sensibilizou a forma como os doentes mentais eram tratados ou eram maltratados na cidade, pela sociedade, né? Então, aquilo sensibilizou, e sensibilizando, ele não ficou indiferente. Ele agiu, né? Aí ele funda a Casa Espírita, né? O Centro Espírita Esperança e Fé, e 1903, 18 anos depois, ele funda o Asilo Allan Kardec. Bom, mas até ele fundar o Asilo Allan Kardec, existe uma trajetória. Ele pegava esses doentes, levava para uma pensão, pagava a hospedaria, pedia para a dona da pensão cuidar, ele juntamente cuidava em tudo aquilo que ele podia, né? Mas aí, como foi aumentando o número de pessoas que precisavam da assistência dele ou dessa pessoa da pensão, que veio a necessidade. E existe toda uma história que já foi relatada, como que ele conseguiu o terreno físico, comprar o terreno físico para construir o Hospital Allan Kardec. Uma outra coisa que eu queria ressaltar, eu pus na foto lá, no início, o Hospital Allan Kardec como ele é hoje, a Nova Era, o prédio físico como ela é hoje. Mas quando ele começou, era muito mais simples. Então, o porquê que eu estou falando isso? Às vezes a gente fica querendo começar alguma atividade, mas a gente já quer começar com tudo pronto, com as coisas tudo muito organizadas. Então, outra coisa que eu queria ressaltar, gente, por exemplo, quando existe a história dele, do Varão de Branco, que era o mentor que orientava ele. Bom, fazendo um paralelo conosco, nós também temos o nosso Varão de Branco, nós também temos nossos mentores, nós também temos os nossos anjo guardião, que
Parece pouco, né, gente? Comum falar, ah, o anjo guardião. Não, gente. O anjo guardião que se comprometeu a nos... Se comprometeu, não é com a gente, não. Com a espiritualidade, com espíritos de esferas maiores, a nos tutelar na nossa encarnação. Então, vejam bem, espíritos missionários como Allan Kardec, como Dr. Bezerra de Menezes, como José Marques Garcia, como o Sr. Eurípides Barçanufo, como Chico Xavier, é lógico, além do anjo guardião, eles têm que ter uma série de espíritos que vão assessorá-los para poder, para eles vitoriarem na obra que eles escolheram para exercer. Por quê? Porque é para o bem da humanidade. Não é simplesmente para o bem dele próprio, né? Nós estamos falando aqui da tarefa que esses espíritos vão desempenhar para um bem maior, né? Agora, quando a gente se dispõe a realizar uma tarefa no bem, existe espírito nos assessorando. Então, por exemplo, quando uma casa fala assim, vamos fazer uma promoção, e aí a gente convida as pessoas, os amigos encarnados, para ajudar. Ó, quem vai lá, vamos fazer a pizza? Quem vai ralar a mussarela, o presunto? Quem vai pôr o molho lá na massa da pizza? Quem vai atender as pessoas? Quem vai empacotar? Assim como esses amigos encarnados vão nos ajudar, imagina a equipe de amigos espirituais que estão nos assessorando. Porque é para um bem maior, né? Na nossa casa a gente pode deixar a pizza queimar, assou um pouco mais, o molho a gente fez ficou salgado, ou o molho não foi suficiente, ou a mussarela que a gente comprou não foi suficiente para pôr na pizza, mas numa promoção assim, é o nome de uma instituição que está em jogo. Então, vejam bem, imagina a proteção que nós temos. Então, imagina a proteção que esses espíritos tiveram. Então, por que eu estou falando isso, gente? Às vezes nos vem uma inspiração e a gente não realiza, né? A gente fala, às vezes eu não vou dar conta. Ah, não é para mim, eu acho que isso daí não é para mim. Olha, se fulano fizesse isso, daria conta. Já pensou o seu Eurípides Barçanufo? Igual ele nasceu em 1880. Olha os desafios, igual a gente está falando, gente. Também não tinha o Chico Xavier ainda. Se ele recebeu a inspiração para fundar um colégio, ele fala, ah, não, deixa com isso não, muito difícil. Não teria realizado a obra. Chico Xavier, quando ele foi convidado por Emmanuel para escrever as 50 obras, se ele tivesse achado muito difícil, falando, não, mas é muita dedicação, muitas horas, né, que eu vou ter que ficar na mediunidade, na escrita, nossa, isso vai ser tão cansativo, nós não teríamos. Aí ele foi além, foi 450 obras. Esses 50 milhões de exemplares aqui, estava escrito lá, parece que foi até 1950, não lembro a data. Não lembro, depois eu falo. Mas quer dizer, anos já se passaram desses 50 milhões de exemplares, quantos outros milhões, quer dizer, quantas pessoas já não leram essas obras, gente? É maravilhoso. Então, gente, agora vou falar um pouquinho da nossa casa espírita. Veja bem, o que é a nova era hoje? Tá? Bem resumido, nós temos nas atividades doutrinárias os cursos de Cohen, os estudos de Cohen, várias turmas de Cohen. Nós temos, além dos grupos de estudos do Cohen, que é o Cohen 1, 2 e 3, nós temos outros grupos de estudo que estudam outras obras. Nós temos reuniões mediúnicas, algumas reuniões mediúnicas durante a semana. Além das reuniões mediúnicas, amigos que fazem as reuniões de vibração.
para a manutenção da casa. É lindo, gente. Um orar pelo outro. Nós, enquanto trabalhadores, enquanto amigos da casa, um orar pelo outro, gente. É maravilhoso. Eu oro pela Tânia, a Tânia ora por mim. Eu oro pela Adriana, a Adriana ora por mim. Eu oro pelo Everton, ele ora por mim. O Everton está orando pela Tânia, está orando pelo Eduardo, porque ele é vice-presidente, para ele fazer uma boa administração. O César está orando, o Júlio está orando, a Deise está orando. Entenderam? Isso é lindo. E nós, enquanto agora na pandemia, precisamos fazer isso, gente. O grupo, olha, eu vou falar, eu não tinha o hábito da oração. Demorou alguns anos na minha vida. E olha que eu sempre fui assim, papa passe, papa palestra. Com 9 anos, até dos 9 aos 15, eu participava da igreja católica. Então, eu fiz catequese, eu fiz, antes na mocidade, como é que chama? Grupo, curso de crisma, tinha uma salinha de estudo lá, chamava Perseverança. Como eu comecei muito nova, não tinha idade, eu tive que fazer 2 anos de perseverança. Aí depois eu fiz o curso de crisma. Depois eu fiz... depois eu me tornei espírita. Com 15 eu crismei e falei, agora, o que eu vou estudar? Mas o que eu estou falando com isso? Aí, quando eu cheguei, eu fiquei numa outra casa espírita, vocês sabem, eu fiquei lá durante 15 anos. Eu comecei na Nova Era, com 17 anos, e depois eu fiquei durante 15 anos da minha vida, mais ou menos dos 28 aos 33, 30, agora não dá tempo de fazer conta, gente, 43. Bom, numa outra casa espírita, e tinha uma médium lá, que era a diretora da casa que fundou, eu aprendi o hábito da oração com ela. Ela nos ensinava a orar em voz alta, como a gente está orando. Recolhe no seu quarto, lê uma pequena mensagem e a gente vai orando, né? Como se a gente estivesse conversando com a espiritualidade, conversando com Jesus, conversando com Deus. Gente, cada vez que a gente ora, a gente vai às lágrimas. Porque a gente sente um envolvimento da espiritualidade nos envolvendo. Então, o que é isso? Isso é mediunidade, né? A mediunidade aflorando. Então, para a gente ser médium, a gente não precisa estar sentado na reunião mediúnica. A gente fala, eu queria tanto participar da reunião mediúnica. Não, às vezes não é para nós, às vezes não é o momento. Mas a gente sente a presença da espiritualidade. As reuniões de vibração, né? Igual a gente está falando, um orar pelos outros, como que isso une, fortalece o grupo de estudo. Então, nós temos grupos que faz passe domiciliar, nós temos a reunião pública do Evangelho na Nova Era todas as noites, nós temos a reunião pública virtual, que com a pandemia, a Tânia foi inspirada. O que é isso, gente? Inspiração. Vamos começar do jeito que é possível, as coisas vão, né? Hoje a gente tem um público já fixo na reunião virtual. Essas palestras são gravadas, outros amigos assistem a hora que quiserem. Nós precisamos fortalecer a reunião virtual. É coisa que veio para ficar. Porque, gente, as pessoas, nós vamos envelhecer. Hoje nós somos jovens, a gente pode sentar no nosso carro e dirigindo para a nova era. Só que nós vamos envelhecer. Vai chegar um ponto da gente não conseguir ter que aposentar a carta de motorista e a gente não vai conseguir ir de carro para a nova era. Então, essa reunião virtual é para atender esse público que está envelhecendo e que ama a nova era, que ama o Evangelho de Jesus. Bom, na parte doutrinária para crianças e jovens, o que nós temos? Evangelização dos domingos é linda, é uma tradição da nova era, gente. Quem nunca foi, quando voltar às atividades, gente, os amigos nossos, todos que estão me ouvindo, e é um convite que a gente tem que fazer para os outros, quem participa do COEM, quem participa dos grupos de estudo, os professores lá, como é que chama, quem conduz os COEMs, precisa convidar os grupos, fala, vamos lá conhecer a evangelização de domingo. É linda e emocionante, gente.
quando eu comecei na Nova Era com 17 anos, a gente ia para a campanha Alta de Souza e quando a gente voltava, estava encerrando a evangelização para começar a mocidade. Na época, era a mãe da Ana Lívia que tocava, a dona Marisa Naline, tocava piano. Gente, que elegância espiritual, que maravilha. Hoje é a filha dela, Ana Lívia Naline, que toca o piano para as crianças. Aquilo é comovedor de ver. A alegria das manhãs de domingo. Então, a Deise está aqui, a Deise, ela é uma guardiã da casa nos domingos de manhã. Ela tem um amor. Quem não conhece a Deise Barcelos, o pai dela, não estou falando para agradar, porque nós estamos falando da história da nova era. Nós estamos falando dos trabalhadores que passaram. O seu José Barcelos, o pai da Deise Barcelos, uma das pessoas que mais tinha bondade em Franca, das que eu conheço, gente, sinceramente, foi a Fátima, que foi essa médium espírita que fundou essa casa que eu fiquei 15 anos, e o pai da Deise. O pai da Deise, gente, ele foi um trabalhador da nova era, mas não foi só um trabalhador, ele tinha uma bondade quando ele acolhia as pessoas, e ele que conduzia as reuniões mediúnicas, que qualquer espírito bravo, difícil, nervoso, ele se curvava ante a bondade do senhor José Barcelos. Tá? Os mais antigos da casa são, assim, quem conviveu com o senhor José Barcelos sabe quem foi essa pessoa. Bom, para crianças e jovens, todas as noites, como nós temos a reunião pública do Evangelho, todas as noites nós temos a evangelização para as crianças, enquanto os pais estão lá assistindo às reuniões, os outros pais estão nos estudos de Coen, tem as evangelizadoras para ficar com as crianças, é uma alegria. Agora, com o fechamento, as meninas da evangelização organizaram a evangelização virtual, né? Quantas crianças não abrange? Aí a gente soube crianças lá de São Paulo que estavam assistindo a tia Deise, as aulas da tia Deise. Isso é maravilhoso. Por que não ampliar isso? Igual a gente já falou, vamos mandar essas aulas de evangelização para outras crianças, as crianças que já recebem cesta básica nossa. Então, vamos crescer o trabalho, ampliar. A mocidade, quantos anos existe a mocidade em Franca? A Mocidade Espírita de Franca, fundada na nova era, trabalho da nova era, gente, que hoje também está de forma virtual. Pérez, pode passar, por favor. Bom, agora, quais são os departamentos da casa? Nós temos a creche Maria da Cruz, que é um departamento que tem... Hoje, gente, o nome é Centro de Convivência Infantil Maria da Cruz, mas a gente, carinhosamente, continua chamando como creche Maria da Cruz. 210 crianças. Começou com 210 crianças? Não, gente. Também existe uma história da creche. Já foi depois que o José Marques Garcia desencarnou, quer dizer, o trabalho foi dando continuidade àqueles trabalhadores que foram prosseguindo. A campanha da Fraternidade Alta de Souza também é um departamento que foi criado para arrecadar alimentos e esses alimentos são entregues para famílias carentes. Também foi um trabalho que foi criado depois da desencarnação do Sr. José Marques Garcia. O roupeiro Maria Barini. Maria Barini foi a mãe da Dona Antonieta Barini. A Dona Antonieta, eu convivi com ela, enquanto ela foi presidente, enquanto ela foi vice-presidente da casa, enquanto ela foi presidente da casa. Exemplo de trabalhadora, daqui um pouco eu vou lembrar o termo que eu queria falar da Dona Antonieta. Mas ela era de uma postura firme, de uma postura austera. Dona Antonieta tinha austeridade. Maravilhosa, Dona Antonieta Barini. Maravilhosa. Então, o roupeiro Maria Barini, que homenageia a mãe da Dona Antonieta Barini, que também foi uma trabalhadora da casa, que eu não convivi. O roupeiro que atende as mães carentes com enxoval para bebê. E quem vai fazer, gente, esse enxoval? São trabalhadoras
50, 60, 70 anos de idade, que senta na máquina de costura, que borda, que passa crochê. São mais de 100 enxovalzinho por mês. A campanha Alta de Souza, 45, 50 cesta básica todos os meses. Com o tempo veio o Bazar Alta de Souza, as coisas vão acontecendo. Com a campanha Alta de Souza saindo às ruas, além de alimentos, as pessoas, né, falam assim, vocês aceitam roupa usada? Aceitamos. Então foi juntando um volume muito grande de roupas, que só a gente doar não era o suficiente. Então o bazar ele dá dignidade para as pessoas que vão no bazar comprar roupa, porque ele não está pedindo, ele está pagando. Seja peça de R$1, R$2, R$3, R$4, R$5, mas ele está comprando a roupa que ele gosta. Ele vai lá, ele escolhe a camisa que ele quer, ele escolhe a calça que ele quer, a mulher escolhe o vestido, escolhe a blusa, a criança escolhe o brinquedinho, escolhe o vestidinho que ela quer, e a mãe tem a dignidade, tá ali, paga. Então, é maravilhoso. Quais os eventos que nós temos, gente? Nós temos a Feira da Fraternidade, nós temos que a gente vai nas fábricas, pede doação de calçados, tal, para a gente levar para a feira, vender, para a gente arrecadar fundos para manter todos esses departamentos, para manter a casa aberta, pagar água, pagar luz, telefone, internet, pagar faxineira, pagar, certo? Nós participamos da festa Quirupita, com os canelones, nós temos a feijoada, nós temos a pizza, agora começamos o macarrão da mama, nós temos eu quis ressaltar, gente, a festa junina, porque as meninas, professoras da evangelização, organizam essa festa junina há muitos anos. E o pessoal não vai na festa junina, gente. Gente, por que agora vamos lá. Nós, como trabalhadores da casa, é lógico, às vezes não dá para a gente estar em todos os eventos, mas a maioria dá para a gente participar, gente. Porque aí é nós dando o apoio para a administração da casa. Fala, não, eu vou me organizar, eu vou lá na Feira da Fraternidade, eu não posso ir numa fábrica pedir um sapato, mas eu vou lá ajudar a vender, eu vou lá ajudar a pessoa que quer comprar. Atender a pessoa que quer comprar. Vou dar um sorriso para ela, vou falar um muito obrigado. Vou explicar para ela que o dinheirinho que ela está comprando um par de sapato na feira vai transformar em alimento para a cesta básica, vai transformar em atendimentos na creche. Eu não sei fazer a pizza lá, mas eu vou lá ajudar com o molho, eu não sei fazer o macarrão, mas eu vou ajudar a vender o ingresso. Então, por que eu estou falando tudo isso, gente? O seu José Marques Garcia fez o trabalho de base, ele construiu a casa. A parte mais difícil, o prédio físico, ele construiu. Ele implantou o trabalho na cidade. Nós estamos com a parte mais fácil de dar manutenção. Se nós, trabalhadores, não fizermos a nossa parte, o trabalho deixa de existir. Se não tiver alguém, esses dias eu falei aqui em casa, por exemplo, se não tiver alguém que vai lá abrir a porta da nova era, para as pessoas irem receber o passe durante o dia, não tem trabalho. Se não tiver uma pessoa que vai lá para aplicar o passe, não tem jeito. Se não tiver uma pessoa que fica na recepção orientando, porque às vezes a pessoa chega, gente, as pessoas chegam com timidez, às vezes é a primeira vez que vai na casa, são pessoas simples. As pessoas têm medo até de perguntar. Então, antes que a pessoa pergunte, vamos nós com um sorriso falar, bom dia, pois não, o que a senhora precisa? Ah, eu vou falar, é aqui que recebe o passe? Fica à vontade. Ah, eu queria a homeopatia que o senhor José Marques Garcia começou lá há 100 anos atrás. Ah, eu ouvi falar que tem homeopatia. Sim, a casa continua com o trabalho da homeopatia, florais. Entendeu, gente? Remédio gratuito. Se para nós é barato ir lá e comprar um vidro de homeopatia por 10, 15 reais, tem gente que não tem o dinheiro. Então, a casa está fazendo esse tipo de atendimento. Então, aí eu quero falar, e nós hoje? O que eu estou fazendo? É para cada um de nós nos perguntarmos, o que eu estou fazendo? Ah, bom, eu já consigo ajudar na feira, eu já consigo ir na festa da Querupita. Ah, não, a festa eu não gosto, mas eu gosto lá na pizza.
eu já consigo fazer tal coisa. O que mais eu posso fazer? Se a gente se perguntar nas nossas preces, meu anjo guardião, eu tenho ido na Nova Era, sou frequentadora, eu recebo passe, a minha família está sendo beneficiada, meu filho vai na evangelização, eu estou sendo esclarecida, eu participo do grupo de estudo, eu estou ajudando já nas promoções. O que mais eu posso fazer? Gente, mas a espiritualidade nos responde na hora, através da inspiração, da intuição. Então, sempre nós nos perguntarmos, o que mais eu posso fazer? Eu já faço isso, o que mais? Eu estou estudando, eu gostaria de aplicar passe no futuro. A gente tem que fazer algumas conquistas do sentimento, mas se é uma mãe amorosa, uma avó amorosa, ela vai ser amorosa na hora dela aplicar o passe, porque ela vai tratar aquela pessoa como se fosse o filho dela, como se fosse o neto dela. Então, nós precisamos nos perguntar, o que mais eu posso fazer? Né? Eu brinco, se dentro da carreira profissional a gente quer galgar uma hierarquia, a gente quer crescer na casa espírita, a gente precisa querer. Falo, nossa, olha, eu já ajudo nas promoções, eu gostaria de uma hora ajudar na administração, eu gostaria de participar na diretoria. Chega no presidente da casa, hoje é a Tânia, no vice-presidente Eduardo, falou, olha, gente, talvez não seja o momento, mas eu tenho facilidade para tal e tal coisa. Eu gostaria de ajudar na diretoria da casa. Quando vocês precisarem, se vocês acharem que eu posso ser útil, lembra de mim. Porque se eu não manifestar minha vontade, como que o amigo vai saber? Não tem jeito. Então, gente, o meu convite da noite, eu vou agora ler uma mensagem do Sr. José Marques Garcia. O Sr. José Marques Garcia, através da mediunidade do Chico, depois que ele desencarnou, depois que o Sr. José Marques desencarnou, veio através da mediunidade do Chico, do Valdo Vieira, deixou uma mensagem no livro que é chamado Ceareiros de Volta. Então, à medida que eu for lendo, eu vou fazendo um pouquinho... Ô, Tânia, às vezes eu vou passar uns 5 minutinhos do horário, tá? Eu vou fazendo algumas colocações disso que eu já falei, da nossa postura na casa espírita, na nova era. Nós como trabalhadores. Então, o Sr. José Marques Garcia começa assim, a mensagem chama Sol Interior. Os globos, globo terrestre, né, gente? Os mundos habitados. São os glândulos variados no pó infinito do universo. Todos os espíritos excelsos já banharam os pés, bordados de cicatrizes nesse pó inevitável e glorioso por onde se expande a vida. Gente, então veja bem, nesse pó inevitável e glorioso, quer dizer, é inevitável, nós precisamos encarnar. Hoje nós estamos no planeta Terra, que é um mundo de expiação e prova, está passando por um processo, nós vamos nos tornar, o planeta a Terra vai passar a ser um mundo de regeneração, tá? E, então, ele fala, todos os espíritos excelsos, os pés bordados de cicatrizes, gente, assim como nós temos nossas dores, nossos desafios, nossos desalentos, a gente chora, a gente quer desanimar, eles já tiveram também as cicatrizes deles, os sofrimentos. Por isso que eles são espíritos excelsos, por isso que são espíritos evoluídos. Lembrando do Dr. Bezerra de Menezes, que ele, quando fez 50 anos que ele desencarnou, ele foi convidado aí para mundos superiores, ele pediu em preces, numa homenagem feita no mundo espiritual, que ele queria ficar mais um tempo na planeta Terra, ajudando. Olha o amor. Aí, o Sr. José Marques Garcia prossegue. O espiritismo, religião das almas conscientes. Gente, quando a gente já tem algumas obras lidas de doutrina espírita, alguns meses de estudos, nós já estamos com a nossa consciência começando a ser despertada. Então, nós já estamos mais conscientes da nossa postura.
no nosso trabalho profissional, consciente da nossa postura, da nossa convivência em família, consciente da nossa postura dentro da casa espírita. A gente não pode mais falar, eu não sabia, eu não sei. Não, a gente sabe. A casa está precisando de pessoas para ir lá fazer a pizza, o canelone. Eu não sabia. Sabe, vai ter a promoção, não espera convidar, se ofereça. Seja para quem for, se sou eu ou outro. Olha, conta comigo. Tal dia você pode contar comigo que eu vou lá ajudar, né? Então, o espiritismo, religião das almas conscientes, existe com outros nomes, porém com a mesma essência, em outras esferas, em outros planetas. Então, nós não somos privilegiados, não, ter a doutrina espírita só aqui no planeta Terra. Tem outros, porque é uma religião universal, é um ensinamento universal, dissipando as miragens dos mistérios e erguendo os véus do desconhecido. Então, vejam bem, gente. A doutrina espírita vai dissipando. Quando a gente está meio nublado, né? Como se a gente tivesse com o olho meio fechado, embaçado, o óculos está embaçado, não estou enxergando direito. A gente vai lá e lava o óculos. Assim, a doutrina espírita vai dissipando de nós aquilo que a gente não enxerga direito. Aí vai desembaçando o óculos, né? Aí a gente fala, nossa, que maravilha. Prosseguindo. De caráter cósmico, pelos princípios e finalidades inabolíveis em que se codifica. Olha, os princípios da doutrina espírita, a finalidade, gente, da doutrina espírita, iluminar a mente humana, uma das finalidades. Fora da caridade não há salvação. Então, a doutrina espírita veio para mostrar para nós que se eu não ajudar o meu próximo, não adianta eu saber de cor o livro dos espíritos, falar a pergunta, o número da pergunta, a resposta, fala até o número da página. Mas eu sei de cor aquela passagem do evangelho, eu cito, sei de memória, mas eu não vivo, não adianta. Fora da caridade não há salvação. Lembrando aqui, gente, tem espírita que vai no grupo de estudo da obra tal, frequenta 3 grupos de estudo na casa, mas nunca apertou a mão de uma família carente, nunca entregou uma cesta básica. Que espírita nós estamos sendo, gente? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Pelos princípios e finalidades inabolíveis em que se codifica, reflete as ideias dominantes em elevados ambientes espirituais, evoluindo segundo o progresso daqueles que o abraçam. Lógico, a doutrina, por exemplo, se na casa espírita a gente ficar sempre do mesmo jeito, não vai evoluir. Agora, aqueles que abraçam, nós estamos abraçando a doutrina. Então, nós vamos agora na casa espírita, voltando ao estudo. Nós temos condição de fazer vários grupos de estudo. Ótimo, então a casa está evoluindo. Como o progresso da doutrina, porque aí mais médios estão sendo preparados. Né? Vamos supor, se a gente ficar só com o Chico Xavier, não tem outro médium? Não, veio o Divaldo Franco, agora tem o Haroldo Dutra Dias. Então, a gente precisa se preparar. Teve o seu José Marques Garcia, peraí, aí tiveram outros presidentes da nova era, outros virão. Então, nós precisamos nos preparar. Bom, em razão disso, na Terra, ou Alhures, ou em outro lugar, o espiritismo ignora fronteiras geográficas. Então, ela não está restrita a um pequeno lugar. Então, não ficou lá na França. Na França foi espalhando. A espiritualidade foi igual eu falei no começo, foi mandando trabalhadores em outros lugares do planeta para poder difundir a doutrina. Ou personalista de qualquer espécie. Não ficou. Tanto é que Kardec mudou o nome. Hippolyte Léon Denis Rival. É o nome dele de nascimento. Não, ali não existe o Hippolyte Léon. Ali é o Allan Kardec. Personagens de qualquer espécie em suas manifestações libertárias. Doutrina racional, que é
Nada indica impossível de ser praticado. Então, quando a gente lê alguma coisa na doutrina, igual voltando à minha fala lá, mas era Jesus. Não, gente. Aí a gente voltando, veio o Sr. José Marques Garcia e outros que eu já citei, para falar, não, é possível executar. Nós não somos o Cristo, temos muito a evoluir para chegar no Espírito como é Jesus. Mas nós já podemos fazer. Então, não, nada é impossível de ser praticado. Tudo que ensina é naturalmente realizável, naturalmente, de forma natural. Fala, nossa, mediunidade, que coisa. Não. Naturalmente eu vou escutar um espírito, naturalmente eu posso ver. Ah, minha mãe desencarnou. A gente quer uma mensagem no dia seguinte. Não. Naturalmente, com o passar do tempo, nós vamos sentir a presença espiritual da pessoa, nós vamos sentir a inspiração, as intuições daquele ente amado que desencarnou, naturalmente. Não só acende a flama da razão redentora, como também clareia o sentimento santificante dos filhos mais diversos, dos mais diversos mundos. Esclarece e defende as criaturas a fim de que não caiam sob o nevoeiro mental dos que trazem olhos perdidos nos sonhos da matéria. Gente, esclarece e defende as criaturas. Por que defende, gente? Nós somos espíritas e nós espíritas estudamos os espíritos, a interferência dos espíritos na nossa vida. Os espíritos de natureza elevada nos inspira, como eu citei aqui, o Varão de Branco, que cuidou do Sr. José Marques Garcia, Kardec tinha o seu mentor, Chico tinha o Emmanuel, e assim por diante. E nós temos espíritos que querem fazer de nós um nevoeiro, ele quer tampar a nossa visão espiritual. Então, a doutrina espírita nos esclarece, mostra, fala, olha, existe uma interferência negativa. E nos defende, fala, olha, você quer ficar livre dessa interferência? Então estuda, vai na casa espírita, recebe o passe, toma água fluida, leia as obras em casa, faz prece, né? Isso são defesas. Os sonhos da matéria, as ilusões, gente, a gente fica muito preso às ilusões, às vezes, a gente esquece que nós viemos no planeta para evoluir. Nós temos o direito de viajar, de passear, nós temos o direito e nos faz bem. Mas nós não podemos viver em função de passear, em função de viajar. Então, nós temos que ter a medida, a balança aí. Devorados de dúvidas em doidos desvaneios, e que só conhece a verdade após serem engolidos pelas bocas escancaradas das sepulturas a cada nova existência malograda. Lembra nos outros estudos que falou do Sr. José Marques Garcia, que ele veio nessa encarnação para as encarnações que ele falou, né, que faliu como sacerdote, médico e falso mendigo. Bom, então ele veio para reparar. Gente, graças a Deus ele já veio para reparar. Nós também estamos na doutrina, graças a Deus, já estamos reparando. Quando a gente se dispõe a trabalhar na doutrina, nós já estamos reparando. Porque antes a gente se reunia, vamos brincar assim um pouquinho, né? Será que nós estamos aqui ligados, nós, o grupo que participa hoje da casa, será que nós já não estivemos juntos em outras ocasiões, fazendo coisas erradas? A gente se envaidecia por conta do intelectualismo. Nossa, vamos ler aqui, né? Quanto mais obras a gente tinha na leitura, hoje não, a gente está lendo, estudando doutrina espírita, às vezes engolindo livros, mas para quê? Para ensinar os ensinamentos do Cristo, ensinar os ensinamentos dos espíritos. Então a gente já está levando luz para outras mentes, não é assim? Então, que maravilha! Ó, Tânia, estou acabando. Alcançando a instância terrena, o Espiritismo levanta-nos os santuários da paz laboriosa.
em que as consciências humanas se reencontram depois de longo trabalho preparatório. Nós temos uma preparação no mundo espiritual para reencarnar. Através dos milênios de paixões, que a gente já acabou de brincar aqui, né, de citar os nossos erros, nos domínios da fé, antigamente a fé cega, né, para compreenderem, por fim, que todos somos construtores dos próprios destinos. Então, nós que estamos construindo o nosso destino. Se nós erramos até hoje, vamos construir agora, vamos fazer uma construção diferente. O meu destino eu tenho que construir, cada um tem que construir o seu. Lançando a nós mesmos os bens ou os males que nos marcam a caminhada. Isso, o último, gente, agora para finalizar. Tá? Ainda é a mensagem só interior, está finalizando a mensagem. Conquanto nos preceitue respeito às convicções alheias, dissipa dentro de nós todas as cristalizações do preconceito. Né? Então, não deixa, gente, cada um tem as suas convicções. Chico já brincava, né? Você já pensou que todos os católicos viessem para ser espíritas? Nossa, a gente não ia dar conta. Então, cada um deixa os evangélicos lá, os católicos. E aí, gente, fazendo uma brincadeira séria, quando a gente, por exemplo, no nosso meio familiar, nós temos irmãos, ou primos, ou tios, que um é católico, outro é evangélico, outro não vai em religião nenhuma. Mas nós, parece que não, nós somos os exemplos para eles. Por exemplo, quando eu falo, nossa, eu fui ajudar a fazer a pizza, eu fui ajudar lá na feira da fraternidade, eu fui na festa da Querupita, às vezes ele não fala nada. Daqui uns meses, um ano, você começa a ver ele lá na igreja católica, fazendo cesta básica, ajudando o próximo, participando da quermesse, né? Então, nós estamos sendo exemplos. Você já pensou que lindo? Quando nosso filho estiver fazendo bem, fala, não, eu aprendi com a minha mãe. Eu via meu pai fazer cesta básica, eu aprendi com ele. Os nossos netos falam, nossa, eu vi a minha avó ajudando as pessoas carentes, por isso que hoje eu ajudo. Nós estamos sendo referências para outras pessoas. E não obstante, nos espíritos ardentes, compaixão para com o erro dos próximos, erige pleno foro íntimo, severo tribunal para julgamento de nossas faltas. Então, não é nós julgarmos os outros. Então, o senhor José Marques Garcia falou, olha, nós vamos julgar as nossas faltas. Compõe-nos o lar por forja de aprimoramento individual e mostra-nos a humanidade por nossa verdadeira família. Então, a doutrina espírita, ela já nos fala, ó, o lar é o nosso cadinho, né? Porque, lembrando, a gente ser espírita dentro da casa espírita é muito fácil, porque lá todo mundo pensa como nós, todo mundo quer ser humano como a gente quer ser, todo mundo quer ajudar os outros como a gente quer ajudar. Às vezes, na nossa casa, nem todos pensam como nós. Então, ali que nós vamos burilando. Descerra-nos do chão terrestre por bendita escola da experiência, aponta-nos o firmamento por nossa pátria real. Então, a Terra, o planeta Terra, a nossa escola. Maravilha, gente. Companheiros que o Espiritismo acordou para a imortalidade. Se lhe percebeis a mensagem por sol nos próprios espíritos, levantai-vos para compreender e servir. Olha, gente, o convite que o Sr. José Marques Garcia está fazendo. Se nós percebemos a mensagem por sol, quer dizer, está nos iluminando os nossos próprios espíritos, então vamos levantar para compreender e servir. A nossa, uma das finalidades de nós estarmos na casa espírita é servir o próximo. Porque tereis recebido o divino Consolador para construir com Jesus. Gente, nós somos co-construtores. Nós estamos construindo todos os dias um mundo novo. Entre os homens, o novo pensamento da nova era. Então, gente, é a mensagem do Sr. José Marques Garcia, algumas colocações minhas, outras inspirações da espiritualidade maior. E o meu muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando do Cristo, falando dos trabalhadores do Cristo e oportunidade de ser uma trabalhadora na nova era. Grande abraço a todos. Nós que agradecemos, Mara, a sua participação. E em público, nós iniciamos no dia... não recordo agora. A nossa primeira segunda-feira foi com a nossa amiga Ângela,
falando aí a biografia, né? A linha do tempo do Sr. José Marques Garcia. Depois, nós tivemos a nossa amiga Iraídes, também comentando um pouquinho. Depois, o nosso amigo Wilson de Paula, né? Foi um convidado, falando também do Sr. José Marques Garcia. Na semana passada, nós tivemos a nossa amiga Luciana, falando da evangelização, abrangendo as leis morais e o Sr. José Marques Garcia. E hoje a Mara veio findar também, né? A Ângela abriu com a chave de ouro, foi passando a chave para os companheiros e a Mara fecha com chave de ouro. Então, a nossa gratidão a todas, a todos vocês que estiveram aqui conosco, né? Fazendo esse trabalho, a todos vocês que estiveram conosco, presencial, online, né? Aqui, né? E os que futuramente vão nos ouvir e assistir, né? Gravado. Então, muito obrigado por tudo isso. E vamos agora finalizar a nossa reunião, convidando todos também já para a nossa próxima reunião, que será no mês de junho. Está tão longe que será a semana que vem já, né? A nossa primeira segunda-feira de junho. Nós teremos a nossa irmã Vivian de Paula, depois nós teremos o nosso companheiro, o Sandro, que também virá estar conosco, o nosso amigo, o Júlio Arantes, que vai estar aqui conosco, e para fechar a última segunda-feira, teremos o nosso amigo Guilherme, que também hoje está conosco. Então, que alegria! A Vivian também está aí conosco, está aí junto com o Pérez. Então, que alegria ver os nossos amigos trabalhando aí para Jesus, para a divulgação do Evangelho, né? E, para finalizar, vamos agora mentalizar o bem, como nos pediu o senhor José Marques Garcia. E durante toda essa semana que vai prosseguir, vamos perseguir o bem, para que possamos estar com o bem. Então vamos agora, enquanto o seu Adalto vai se organizando, vamos mentalizar a nossa casa material que nos abriga, o Centro Espírita Esperança e Fé, os amigos espirituais que estão saindo da casa e vindo para a casa de cada um de nós que aqui estamos, para que possamos receber essas energias que esses bons amigos têm trabalhado, para que possamos estarmos confiantes e não desanimarmos de nada. Vamos mentalizar os nossos governantes, os nossos irmãos que estão nas casas de saúde, ou mesmo em seus lares, sobre um leito, os nossos irmãos médicos, enfermeiros, e a todos, para que possam continuar firmes e fortes. E mentalizar também os nossos irmãos que estão partindo, retornando à verdadeira casa, que é o plano espiritual. Alguns muito revoltados, tristes, por não quererem essa partida, mas nada é por acaso. Tudo tem uma programação divina. E para finalizar, mentalizemos a luz de Jesus, de Maria Santíssima em nosso lar, para que a paz, o amor, a esperança de dias melhores estejam sempre conosco. Seu Adalto? Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra
quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. E assim será. Meus amigos, agradecemos a todos que estão sempre aqui conosco. Hoje nós temos 2 convidados aqui, né? O Clóvis e a Eurípida. Sejam bem-vindos. Toda segunda-feira estamos aqui. Então, meus amigos, uma boa noite. Boa noite a todos que já estão acostumados conosco.